Dado agora no UOL News segunda edição, o líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho, está conosco para comentar vários assuntos que estão em pauta no noticiário, inclusive a abertura, ou tentativa de abertura de uma CPI ou CPMI para investigar o caso de fraude no INSS. Queria começar com esse assunto, senador. Bem-vindo, boa tarde para o senhor. Como é que o senhor recebe essa notícia, né, de que a oposição está batalhando para abrir uma comissão mista ou uma CPI mesmo na Câmara para investigar este caso? Boa tarde. Boa tarde, Sakamoto, boa tarde, Sasa. A informação que eu tive é que eles conseguiram as assinaturas para abrir uma CPI na Câmara dos Deputados, né? Então, essa questão agora é como o governo vai lidar com o problema e como vai lidar com essa CPI. Ela já foi instalada. Agora, qual vai ser a composição dessa comissão? Como é que vai ser a investigação? Se ela vai funcionar? Se vai ser instalada pelo presidente da Câmara? Essa é uma discussão que vai acontecer nos próximos dias. Não vai acontecer nos próximos dias porque o presidente da Câmara deve viajar para a Rússia e para a China com o presidente Lula. Sakamoto. Senador, boa tarde. Obrigado aqui pela presença no All News. Caso o presidente Hugo Mota aponte para uma questão regimental, a questão da fila do número de requerimentos de CPI já existentes, né? Parece são mais de 10, né, na Câmara. A oposição falou da possibilidade de criar uma CPMI mista, com Câmara e Senado. Agora, CPMIs, né, salvo engano meu, eles são coordenadas, são comandadas em última instância, a decisão final é da presidência do Congresso, né? E aí entra também o senador Davi Alcolumbre, né? Como é que está a disposição no Senado para uma CPMI como essa? Olha, eu acho que não vejo grande disposição para a CPI neste momento, porque nós temos uma agenda econômica importante, nós temos a votação da isenção do imposto de renda, nós temos o empréstimo do consignado, o empréstimo consignado para quem é CLTista, nós temos a reestruturação da infraestrutura financeira do país. Tem uma série de temas que está aqui no Congresso, que vai passar pela Câmara e vem para o Senado na sequência, né? Tem a reforma política, tem o debate do fim da reeleição, tem vários temas que estão na ordem do dia e que eu acho que tem prioridade para os senadores. Mas CPI é o seguinte, vai depender muito da mobilização que acontecer aqui e da capacidade que o governo tem de dar resposta sobre essa questão do INSS. Então, acho que o governo precisa dar uma resposta rápida, agir rápido para deixar claro que não é algo que está presente em todo o governo, ou seja, para evitar a contaminação do governo, o governo precisa agir rápido. E eu acho que isso deve acontecer nos próximos dias. E aí tem a posição do ministro Carlos Lupe. Queria ouvir a opinião do senhor também, né? Porque existe toda uma questão envolvendo o PDT, que é uma aliança, né, histórica do PT nas eleições, e ele é o presidente do partido, além de ser ministro da Previdência. Muitos apontam a necessidade de demitir o ministro Lupe. Queria te ouvir exatamente, saber qual a sua opinião sobre isso, senador. Olha, a minha opinião é que em momentos como este, a gente precisa dar tranquilidade e preservar o projeto que está em disputa no país. Nós estamos disputando uma disputa ferrenha para garantir que esse país continue uma democracia. Nós estamos diante de uma crise internacional gigante, que esse país precisa se movimentar e saber se movimentar para não perder o bonde da história neste momento. Nós temos uma agenda enorme. Eu acho que o ministro Lupe, eu tenho um carinho enorme por ele, mas eu acho que seria interessante que o PDT pudesse fazer uma avaliação e ver qual é a melhor forma de não deixar que este problema do INSS avance para o Ministério da Previdência e avance para o governo. Se isso significar um afastamento dele, fruto de uma discussão, eu acho que é cabível, mas isso é óbvio que tem que ter todo o cuidado, porque ele não está sendo acusado, ele não está sendo investigado, a gente precisa tomar muito cuidado com isso para não condenar a pessoa antes dos fatos e das situações. Agora,
diante da crise, diante do quadro, eu acho que seria interessante que o PDT fizesse essa discussão e apresentasse ao presidente Lula uma alternativa. Senador, hipoteticamente, na sua avaliação, por conta disso, o senhor acreditaria que se o ministro Lupe, por exemplo, ele pedisse um afastamento temporário para, inclusive, fazer uma sinalização de que ele não quer interferência nas investigações, que quer tudo resolvido, né? Seria uma sinalização positiva para a República neste momento? Eu acho que isso seria... Ele não estaria assumindo nenhuma responsabilidade, estaria demonstrando compromisso com esse momento da governabilidade, esse momento tenso que a gente vive, anistia e todos esses debates, e se preservaria bastante para que pudesse a investigação caminhar e ele depois, quem sabe, voltar à função que ele exerce hoje. Agora, senador, mudando um pouco de assunto, quero te perguntar sobre a avaliação do governo, né? A gente tem visto as últimas pesquisas, houve também um rearranjo de partidos, a gente até vai comentar mais à frente aqui do programa, mas algumas federações estão sendo montadas, né? PP e União. Então, quer dizer, a oposição tem se articulado de uma maneira, tem se fortalecido para 2026. Como é que o PT e o governo, né, se preparam para essas eleições que prometem ser acirradas no ano que vem? Bom, primeiro, União, ele compõe a base do governo, né? E o PP é um partido de oposição, mas tem muitos parlamentares que têm ajudado em algumas pautas, têm votado junto com as pautas do governo. É muito mais uma fusão para sobrevivência regional, ou seja, para garantir densidade eleitoral, para manter o número de cadeiras na Câmara dos Deputados, do que mesmo para definir uma posição sobre eleição majoritária, presidente, etc, etc. Pode vir a acontecer, mas a principal função da Constituição da Federação é aumentar a viabilidade para a eleição de deputados federais, que é o que define, ao final das contas, a quantidade dos recursos do partido, a capacidade de mobilização e de financiamento do partido. Então, acho que tem mais essa finalidade do que qualquer outra neste momento. Pode ser que no futuro tenha outra finalidade, que é estabelecer uma vice-presidência, reivindicar a vice-presidência de uma chapa, reivindicar ou mesmo apoiar uma outra candidatura ou ter uma candidatura própria, mas eu acho que isso é um pouco mais para frente. Neste momento, a questão central é se organizar para ampliar a viabilidade de eleição de cadeiras do Congresso Nacional na Câmara dos Deputados. Senador, uma das pautas, né, que tem tomado a atenção do Congresso nos últimos tempos, né, inclusive travado votações, né, com obstrução e tudo, é a questão da anistia a quem participou de atos golpistas. Originalmente, a ideia do projeto era no 8 de janeiro, acabar expandindo para quem teria participado de atos golpistas desde as eleições do segundo turno de 2022, exatamente para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu queria que o senhor avaliasse que com a divulgação de que tanto o presidente Alcolumbre quanto o presidente Mota estão analisando, né, estão construindo um texto de alternativa em que há uma dosimetria das penas, da punição, uma redução para quem participou em atos ligados à multidão, né, e outros para quem foi em líderes, um aumento para quem foi em líderes, que acabaria por beneficiar os executores do 8 de janeiro, mas não o ex-presidente Jair Bolsonaro, nem generais, nem outras pessoas da cúpula. Depois dessa manifestação toda, dessa divulgação, houve bastante reclamação por parte do bolsonarismo, inclusive seus colegas senadores, né, do campo bolsonarista ficaram muito irritados, falaram que não muda em nada a anistia, que não vai mudar. Qual que é, na avaliação do senhor, a chance dessa outra proposta ser aprovada e a chance da anistia ainda ser aprovada? Essa proposta ter aparecido, ela reduz as chances de aprovação da anistia? Eu creio que sim, né? Porque, primeiro, o que
o que os bolsonaristas estão fazendo é utilizar de determinadas pessoas que receberam uma pena para tentar sensibilizar a opinião pública. E estão buscando, de certa forma, com essa mobilização, garantir uma anistia ampla e restrita para todos. Com uma proposta como essa, que eu ainda não vi o teor, espero que na próxima segunda-feira a nossa bancada possa ter alguma ideia do que significa isso, para a gente tomar uma decisão e se posicionar enquanto bancada do PT, certo? Eu acredito que aqueles que defendem a anistia não vão defender essa proposta, porque isso significa diminuir a pena para quem não participou para quem não foi mentor do golpe, nem da tentativa ou do planejamento do assassinato do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tem uma pena menor, mas amplia a pena daqueles que foram mentores e que organizaram todo esse processo de golpe que foi orquestrado ao longo dos anos do governo Bolsonaro. Não foi o 8 de janeiro, vem desde da campanha eleitoral, depois de 2019, é uma crescente. 2022, a questão das urnas, 2021, a questão das urnas e tudo o que aconteceu em 23. Portanto, eu acho que perde força o projeto da anistia se for aprovado um projeto que reduz a pena, porque aí fica claro que o que eles querem não é anistiar parte daquelas pessoas que foram levadas como multidão, como massa de manobra para depredar os prédios, destruir os símbolos da República Brasileira, mas sim salvar o Bolsonaro, o Braga Neto, o Ramagem e todos esses que fizeram parte, o Sidney, todos que estiveram envolvidos na preparação deste golpe, na preparação desse plano de assassinar o presidente, o vice e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que perde força por isso. Senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado. Líder, obrigado pela participação conosco, viu? Um abraço, bom feriado. Obrigado. Sakamoto, continue escrevendo as pérolas que você escreve. É muito bom ler os seus artigos, viu? Sou seu fã. Saza, um abraço. Obrigado, Um senador. abraço. Obrigado ao Agradeço. senador.